Você já teve aquela sensação de que, não importa o quanto você se esforça, o dinheiro nunca é suficiente? Tipo assim, você trabalha o mês inteiro, faz hora extra, se estressa, chega no final do mês e parece que você só trabalhou para pagar a conta. E aí vem aquela frase que dói: eu só não fico rico porque ganho pouco. E olha, eu entendo, porque essa frase parece lógica, parece óbvio. Mas a verdade é que existem pessoas que ganham pouco e conseguem ficar ricas, e existem pessoas que ganham muito e continuam quebradas. E quando você entende o motivo real disso, sua cabeça muda completamente. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é motivação barata, é a realidade. E provavelmente ninguém nunca falou isso para você desse jeito. A maioria das pessoas acredita que ganhar pouco é uma sentença, como se fosse um destino, como se a vida estivesse dizendo: você não nasceu para ter dinheiro. E é por isso que muitos desistem antes mesmo de começar, porque elas olham para os números e pensam: como eu vou guardar dinheiro ganhando isso? Como eu vou investir? Como eu vou construir algo se mal sobra para o básico? E aqui está o problema. Essa mentalidade parece realista, mas ela é um veneno, porque ela transforma sua vida financeira em uma prisão. Você não muda porque acha que não dá, e você acha que não dá porque nunca muda. É um ciclo. E hoje eu vou quebrar esse ciclo para você. A verdade sobre ganhar pouco e ficar rico é que o seu salário não é o fator decisivo. Ele influencia, claro, mas não é o que define seu destino. O que define se você vai enriquecer ou não é o sistema que você constrói. E se você aprender a montar esse sistema, mesmo ganhando pouco, você começa a sair da estagnação. E quando isso acontece, a sensação é quase absurda, porque você finalmente sente que está avançando. Meu nome é João e eu estudo comportamento financeiro, psicologia do dinheiro e como pessoas comuns constroem riqueza. E se você está cansado de ouvir frases vazias tipo "é só querer", fica comigo até o final, porque esse vídeo não é sobre sonho, é sobre realidade. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Se amanhã você começasse a ganhar o dobro, sua vida financeira mudaria? Ou você acha que em poucos meses você estaria gastando o dobro também? Porque essa pergunta revela algo que quase ninguém quer admitir. A maioria das pessoas não tem um problema de salário, tem um problema de comportamento, tem um problema de padrão e, pior, tem um problema de identidade financeira, porque o seu cérebro se acostuma com um estilo de vida e quando o dinheiro aumenta, o padrão aumenta junto. É por isso que tanta gente ganha mais e continua pobre. E isso explica também por que algumas pessoas ganhando pouco conseguem crescer. Imagina que sua vida financeira é uma estrada e o dinheiro é o carro. Ganhar pouco é como dirigir um carro fraco. Ele vai devagar, sim. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que tem gente dirigindo uma Ferrari, mas indo na direção errada. E tem gente dirigindo um carro velho, mas indo na direção certa. E sabe o que acontece com o tempo? Quem está indo na direção certa chega lá, mesmo que demore. A diferença não é velocidade, a diferença é direção. E aqui entra uma verdade que dói. Quando você ganha pouco, você vive em modo sobrevivência. E modo sobrevivência não é só falta de dinheiro. É um estado mental. É acordar já preocupada. É olhar o celular e pensar: tomara que não tenha nenhuma cobrança. É ficar ansioso quando alguém fala: precisamos conversar, porque você já imagina gasto. Você não tem paz. E quando você vive assim, seu cérebro não pensa em longo prazo. Ele só pensa em aliviar dor no curto prazo. E aí você faz coisas como compra um lanche caro porque merece, faz parcelamento porque não dá para esperar, pega empréstimo porque não tem outra opção, gasta tudo porque a vida já é difícil demais. E de novo, eu não estou julgando. Isso é humano. É exatamente assim que o cérebro funciona. Quando a vida aperta, você busca conforto imediato. O problema é que isso cria um padrão, e o padrão te prende. Mas agora, presta atenção, porque existe um detalhe que ninguém fala. E se você entender isso, você vai perceber que ganhar pouco não é o fim, é só o começo. A maior mentira que contam para você é: quem ganha pouco não consegue investir. Isso é mentira. A verdade é que quem ganha pouco não consegue investir do jeito que os gurus falam, porque eles falam como se fosse normal guardar 30, 40% do salário, como se fosse normal sobrar dinheiro no final do mês. Mas a realidade da maioria das pessoas é outra. E aqui está o ponto. Você não precisa começar grande.
Você precisa começar consistente. Rico não é quem faz um movimento gigante uma vez. Rico é quem faz pequenos movimentos todos os meses, durante anos. E é isso que quase ninguém tem coragem de fazer, porque parece pequeno demais, parece inútil, parece que não vale a pena. Mas é exatamente aí que as pessoas perdem o jogo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina duas pessoas. A primeira pessoa ganha 2.500 por mês. Ela pensa assim: eu ganho pouco, não adianta guardar. Então ela vive gastando tudo. No final do mês, ela sempre está no zero. Agora, a segunda pessoa também ganha 2.500. Só que ela pensa diferente. Ela decide guardar R$ 100 por mês. E sim, R$ 100 parece ridículo, mas ela guarda. Ela cria o hábito, ela se acostuma. E o que acontece? Depois de 12 meses, ela tem R$ 1.200. Depois de 2 anos, ela tem mais de 2.400. E de repente, ela começa a perceber que existe uma diferença enorme. Uma pessoa vive no zero, a outra vive com reserva. E reserva é liberdade, reserva é paz, reserva é poder. Não porque o valor é enorme, mas porque a mente muda. A mente muda porque agora existe controle. E quando há controle, você muda todo o seu comportamento. Você começa a se respeitar mais. Você começa a olhar para suas escolhas e pensar: eu não quero voltar para o zero. E isso muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que vive apagando incêndio e vira alguém que constrói. E essa mudança é o verdadeiro começo da riqueza. Mas calma, porque isso ainda não é o principal. Existe um motivo específico porque quem ganha pouco continua preso, e ele é muito mais perigoso do que parece. O erro é simples. Quando você ganha pouco, você tenta viver como quem ganha muito, e isso acontece por causa de comparação. Você entra no Instagram, vê gente viajando, carro novo, restaurante, roupa cara, e seu cérebro pensa: eu também mereço. Só que a diferença é que essas pessoas muitas vezes estão endividadas, mas você não vê a dívida, você vê o brilho, você vê a vitrine, e aí você começa a comprar coisas para parecer rico. E é exatamente isso que mantém você pobre, porque a pobreza não é só falta de dinheiro. Pobreza é a necessidade de provar algo para os outros. Isso é pesado, mas é real. Muita gente não gasta por necessidade, gasta por identidade, porque crescer sem dinheiro cria um buraco emocional. Você se sente menor, você se sente atrasado, você se sente inferior e quando aparece qualquer chance, você compra algo para sentir que está no controle, para sentir que está vencendo e por alguns minutos você sente, mas depois vem a conta, depois vem o peso, depois vem a culpa e aí você volta para o modo sobrevivência e o ciclo continua. A verdade é que a maioria das pessoas não está tentando comprar coisas, elas estão tentando comprar respeito, estão tentando comprar aceitação, estão tentando comprar autoestima, e isso destrói qualquer chance de enriquecer. E aqui é onde os ricos são diferentes. Ricos de verdade não compram para impressionar, eles compram para construir. Eles não querem parecer ricos, eles querem ser ricos. E essa é uma diferença gigantesca. Uma pessoa pobre pensa: como eu posso parecer bem? Uma pessoa rica pensa: como eu posso ficar livre? E a verdade é que ficar rico é um jogo de tempo. É simples assim. Riqueza é renda, consistência e tempo. Só que as pessoas não têm paciência, elas querem resultado rápido, mas riqueza não acontece como um filme, ela acontece como uma construção, tijolo por tijolo. E o primeiro tijolo é sempre o mais difícil, porque ninguém respeita o começo, ninguém respeita guardar R$ 50, ninguém respeita investir R$ 100, só que é assim que começa. É assim que você treina o cérebro, é assim que você cria o hábito, é assim que você muda a identidade. E quando a identidade muda, o dinheiro começa a obedecer. Mas agora eu vou te mostrar o ponto mais importante. Quem ganha pouco e fica rico não depende do salário, ele depende de alavancas. E as alavancas são 3: cortar desperdício, aumentar renda e investir consistentemente. Mas a maioria das pessoas só tenta cortar gastos, e isso é um erro, porque cortar gasto tem limite, você só consegue economizar até o zero. Mas aumentar renda não tem teto. Só que aumentar renda exige algo que muita gente não quer aceitar: habilidade. E a habilidade é construída. E quem ganha pouco e fica rico, normalmente faz uma coisa que ninguém quer fazer. Eles usam o tempo livre para aumentar valor.
enquanto a maioria usa o tempo livre para anestesiar a mente. Pensa em alguém que chega cansado do trabalho. Ele tem duas escolhas. A primeira é chegar em casa e passar 3 horas no celular. A segunda é chegar em casa e aprender algo por 30 minutos. E sabe o que acontece em um ano? Uma pessoa evolui, a outra continua igual. Em 5 anos, uma mudou de vida, a outra continua dizendo: eu ganho pouco. A diferença não é inteligência, é direção. Mas aqui é onde a maioria se destrói. Quando a renda aumenta, ela aumenta o padrão de vida imediatamente. A pessoa finalmente consegue subir e ela mesmo se puxa para baixo. Se você quer ficar rico ganhando pouco, quando você ganhar mais, não aumente seu padrão de vida na mesma velocidade. Aumente seu patrimônio. Você não fica rico quando ganha mais. Você fica rico quando gasta menos do que ganha e investe a diferença por tempo suficiente. Isso é o jogo. É chato, mas é real. Ganhar pouco dói. E eu sei, mas a verdade é que a sua renda não define sua riqueza. O que define sua riqueza é se você tem controle ou não. Porque quando você tem controle, mesmo com pouco, você começa a construir algo. E quando você começa a construir, você nunca mais volta para o zero. Se esse vídeo te fez enxergar algo que ninguém nunca te falou, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender o que realmente constrói riqueza, mesmo começando do zero. Até o próximo vídeo.